Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História e Tudo. Professor Fernando Moraes trazendo para vocês mais um filme comentado. E esse filme comentado, ele é o nosso primeiro filme nacional. E falando em filme nacional, filmes brasileiros, se você nunca assistiu, se você não tem o costume de assistir filmes do nosso país, eu indico para vocês. Tem vários filmes de humor, tem filmes de romance, e tem filme como esse que nos ajuda a entender um pouquinho, pelo menos, a história do Brasil. Então vamos assistir, vamos valorizar cada vez mais os filmes nacionais. E esse filme, ele se chama, o filme que eu vou falar nesse vídeo, O Que É Isso, Companheiro? E como de costume, eu vou contar a história dele antes e depois eu vou fazer comentários e reflexões. Tá certo? Vamos lá. Gente, o filme O Que É Isso, Companheiro? Ainda que na abertura dele, é preciso falar isso, eu achei muito interessante, muito bonito. Cenas de protestos contra a ditadura militar. E no final, aquela música linda, maravilhosa do Jobim, A Garota de Ipanema, vai bastante, vai mostrando imagens do Rio de Janeiro e protestos contra a ditadura. Esse filme, a história acontece em 1969, quando o homem pisou na Lua, que esses dias fez 49 anos da sua pousada no nosso satélite natural. E conta a história do grupo revolucionário MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Alguns jovens entraram nesse grupo. Esse grupo, o objetivo deles era o quê? Era simplesmente denunciar a ditadura militar, era simplesmente mostrar para os brasileiros a censura que o governo estava implantando nas mídias. Aconteceu uma cena legal, interessante no filme, que os membros assaltaram um banco, e eles falaram que não era assalto não, eles justificaram que simplesmente era uma apropriação revolucionária. E o dinheiro que eles pegariam daquele banco simplesmente era para financiar um outro objetivo que eles tinham. Lembrando que o objetivo deles era chamar a atenção, era denunciar a ditadura militar, a censura. Então eles viram no embaixador americano uma ideia genial de chamar a atenção. E eles sequestraram o embaixador americano. Ainda que eles pediram para as mídias, para mostrar para o mundo inteiro a sua intenção, de ler o seu manifesto em pleno ar. E pediu para o governo brasileiro libertar os 15 presos políticos, senão eles matavam o embaixador americano. Durante esse filme, que eu vou falar algumas cenas depois, os vizinhos começam a achar estranho alguns movimentos, algumas ações desses adolescentes desse grupo. Começam a ligar para a polícia, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E a polícia investiga até descobrir onde que o embaixador americano está. Só que eles não fazem nada, para o embaixador não correr o risco. Chegando no final, os 15 presos políticos são soltos. O embaixador americano vai embora, é libertado. E só que depois que eles largaram o embaixador americano, os policiais se identificam, prendem, abusa, tortura, colocam alguns no pau de arara, que é um instrumento de tortura, e prendem e manda lá para outros países, manda para o Brasil. É esse o filme é muito interessante, tem muitos atores, muitas atrizes maravilhosas, é um show de interpretação. E quais que são os aprendizados que a gente pega desse filme? Antes de tudo, O Que É Isso, o Companheiro? Ele saiu como livro, depois que foi repassado em filme. E o Fernando Gabeira, que é ex-militante, o autor do livro, ele relatou e fala,
o sequestro de embaixadores americanos, 15 presos políticos, o manifesto, tudo era de verdade. Só que só teve uma diferença, é que na época mesmo, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, eles pediram ajuda, eles ligaram, né, eles se associaram a outro grupo revolucionário, que seria de São Paulo, a MR8 era do Rio de Janeiro, e os dois prenderam o embaixador americano. Outra coisa, quando a gente fala em ditadura militar, a gente precisa saber ou lembrar que atrás de uma ditadura militar, nos anos 60, por aí, era a Guerra Fria. A Guerra Fria era a luta do mundo capitalista contra o mundo socialista. E como que os Estados Unidos é um país capitalista, eles ajudam a colocar os militares no governo. Teve uma cena que uma mulher chegou para o embaixador americano, interrogando ele, e falou assim para ele: ó, é verdade que tem alguns homens da CIA aqui que estão torturando? Não se sabe se era da CIA. Se sabe que alguns militares brasileiros, segundo documentos oficiais, os militares brasileiros fizeram curso em instituições privadas americanas para aprenderem a torturar comunistas e outras pessoas que eram contra o governo militar. Outra, eu sempre dou muito valor em pequenas cenas. Tem uma pequena cena que me chamou muita atenção, é que a mulher do policial descobriu que o marido dela estava torturando, estava matando crianças, homens e mulheres. E ela ficou depressiva, ela ficou chocada. Imagina as mulheres desses homens, desses policiais, os parentes. Mas só você descobrir que o parente seu tortura uma pessoa por causa de um país estrangeiro, ou alguma coisa assim, é terrível, né? Gente, para finalizar o vídeo, tanto o MR8 quanto o ALN e outros grupos revolucionários, eles tiveram um papel muito interessante na história do nosso país. Porque eles, como no caso do MR8 e ALN, eles sequestraram o embaixador para chamar a atenção, para denunciar a censura forte que estava ali na ditadura militar. E se não fossem esses grupos, a ditadura não acabaria em 85 como acabou, mas acabaria em outros tempos. Ia demorar mais para acabar. Então esse é o vídeo, eu espero que vocês gostaram. Manda sugestões de filmes, de símbolos, de sociedades secretas, que eu vou adorar. Se vocês quiserem também comentar, de alguma dúvida, manda dúvida para mim, que eu digo para vocês, eu faço um vídeo, eu comento, que eu também vou gostar muito. Beijo.